Você já parou para pensar que Deus não nos chamou apenas para servir, mas para desfrutar da jornada ao lado dele? A vida cristã é mais do que hábitos e rotinas. É um convite para viver com propósito, alegria e experimentar a plenitude de caminhar ao lado de Deus. Ele nos convida a celebrar a sua presença, mesmo em meio aos desafios, a apreciar a beleza do Criador e da criação, com um coração cheio de gratidão e a descansar no seu poder, confiando plenamente em suas promessas. Nova série de mensagens para desfrutar a vida cristã. E hoje vamos falar sobre descansar no poder de Deus. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Desfrute mais, viva mais, confie mais. Porque a verdadeira fé traz paz, alegria e descanso em Deus. Aleluia, glória a Deus. No seu esboço ou no QR Code você pode, no seu app, pegar o esboço desta mensagem. Para desfrutar a vida cristã. Esse é o nosso ano profético de 2025 e estamos, então, ativando as nossas vidas através dessas mensagens bíblicas e didáticas, e hoje vamos à última delas, que é descansando no poder de Deus. O Salmo 37, verso 3 diz assim: confie no Senhor e faça o bem, você desfrutará, habitará na terra e desfrutará de segurança. Vamos dizer isso juntos? Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deus está nos chamando à confiança, à fé, para que a gente possa descansar e desfrutar. Você já viu uma expressão no português que a gente fala, dorme com um barulho desse? Já viu? Como é que a gente consegue dormir com um barulho desse? Só com fé e confiando, descansando no poder de Deus, porque é muito barulho. É crime, é desemprego, é doença. Quando se fala que está indo embora um vírus, aparece outro. É injustiça social, é problema na justiça que promove a injustiça. É problema social, é problema político, é problema familiar. É muito problema, porque nós estamos num mundo caído pelo pecado. Uma vez perguntaram a um pastor americano, diante de uma tragédia que aconteceu, por que aquilo tinha acontecido. E ele falou assim, porque aqui não é o céu. É só por isso, queridos. Tem gente que acha que aqui na terra nós vamos ter o céu. Não, aqui nós estamos nos preparando para ir para o céu. Aqui ainda é o imperfeito, mas vai vir o perfeito. Aqui tem a injustiça, aqui tem o fruto do pecado. Todos esses problemas e barulhos têm a ver com o pecado e as escolhas erradas do ser humano. Olha a incoerência. O nosso país tem uma justiça lenta, tem uma justiça que, infelizmente, a corrupção tem infiltrado. Eu não sei se você sabia, 50% de todo o habeas corpus dado pela justiça brasileira está beneficiando o narcotráfico. 50%. É muita coisa. E você sabia que o nosso judiciário é um dos mais caros do mundo? Ele custa mais do que a monarquia britânica. No salário lá, não parece que um juiz ganha 500 mil, mas tem juiz que está tirando 500 mil por mês, por causa dos penduricalhos, por causa do tempo, por causa disso, por causa daquilo outro. Aí você pensa assim, poxa, que injustiça na justiça. É verdade. Porque vivemos num mundo caído pelo pecado. Vivemos num mundo de incoerências. Agora, você vai se rebelar contra isso ao ponto de paralisar você? Não. Você tem que falar, você tem que orar, você tem que, dentro daquilo que você puder fazer, mas isso não pode paralisar você e nem deixar que você faça o seu trabalho de cristão. Então, tem que dormir mesmo com um barulho desse.
Agora, como que a gente dorme com um barulho desse? Crendo que Deus está vendo tudo isso, porque Ele é o justo juiz. E Ele um dia vai manifestar-se com poder e glória, porque tudo aqui vai passar, tudo é temporal. No seu divino poder, Deus nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. Então, quem tem Jesus não tem falta de nada, nem de justiça, porque a justiça de Deus, ela é eterna. Então, na primeira mensagem desta série, para desfrutar a vida cristã, nós vimos aqui com o pastor Marcos Madaleno a mensagem celebrando a presença de Deus. Se você perdeu, entra no nosso canal do YouTube do ICTV e pegue. Domingo passado eu preguei a segunda, apreciando o Criador e a criação. Eu preguei às 10, tem uma mensagem minha, e às 17 pregou a pastora Leila, tem uma mensagem dela. Então, se você quiser também, pode assistir as duas. Mas eu peço que você assista a do dia 12 e também a do dia 19. E hoje vamos então à última, descansando no poder de Deus. Salmo 84, 3, leia comigo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Você pode dizer isso comigo? Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Pai, obrigado por essa palavra. No mundo tão cheio de barulho, no mundo tão cheio de injustiça, no mundo onde crianças sofrem, no mundo onde há fome, como ouvimos aqui o pastor Elias, ó Deus, nós clamamos que como o Senhor cuida de um pardal, cuida de nós e possamos descansar no teu poder. Oramos com fé em nome de Jesus. Amém. Eu não sabia, foi bem uma sincronia de Deus, que o nosso devocional de hoje ia bater certinho, que a promessa de hoje é justamente o sermão que eu recebi de Deus para entregar, que está em Isaías 40, 31. Então, nesta palavra, nós somos chamados, Deus deseja que você viva confiando e descansando em seu poder e no seu agir. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que promete renovar as nossas forças. Nós estamos no início do ano, mas alguns, por já estarem com tantos desafios, já estão cansados. Tem pessoas aqui que estão lutando no seu casamento. Estão há 26 dias desse ano lutando no seu casamento. Tem pessoas aqui lutando com um filho rebelde. Tem pessoas aqui que estão lutando por uma questão profissional, desemprego, problema financeiro. E eu sei que a vida é difícil. Eu sei que não é fácil. Mas eu também sei que o Senhor te trouxe aqui nesta manhã, neste último domingo do mês de janeiro de 2025, para dizer que Ele é o Deus que renova as suas forças. Aguente firme, porque não é o fim. Então tem que esperar, porque Deus vai fazer. E é nesse contexto que nasce a adoração. A adoração é estar perto do altar de Deus para entregar e descansar. Nosso Deus é o Deus de promessa, que quer que a gente descanse enquanto que Ele trabalha. Veja quantos versos que fala sobre isso. Eu queria que você lesse comigo alguns aqui. Êxodo 33, 14, todos juntos. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e darei descanso. Mulher, homem, Deus está te vendo para te dar descanso. Isaías 57, verso 2. Aqueles que andam retamente encontrarão paz, acharão descanso na morte. Quer dizer, nós vamos correr aqui, você se encontra com o Senhor, descansa no Senhor, e quando vier a morte, ela não vai te separar do amor de Deus e nem te levará para o inferno, mas você vai descansar eternamente na presença do Senhor, porque a morte do justo é uma vitória. Salmo 91, verso 1, vamos lá? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Isaías 32, 18. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Amém?
O Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e o livra. Assim foi lá no Egito, quando libertou o povo, depois de 400 anos de cativeiro, o Senhor liberou o seu povo para ir para a terra da promessa. Então, não pare, você está quase lá. Descansar no poder de Deus é uma dádiva que somente os que confiam no Senhor podem desfrutar. Como declarou o rei Davi: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Vamos declarar essa última parte? Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. É assim que nós vamos dormir. É assim. Tivemos uma conferência sobrenatural fantástica. Ontem à noite aqui os cultos de jovem, fantástico. Quando foi nessa madrugada, um desse aqui, ó, um retoplástico desse ali, entrou em curto e pegou fogo. Poderia ter sido uma tragédia. E Deus trouxe um grande livramento que ficou localizado ali naquele equipamento. O problema é o cheiro só. Então, como é que eu não vou crer nisso? Ó, o devocional fala disso hoje. Essa é a mensagem de hoje. Aí acontece um negócio desse. O texto é: eu me deito e durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Então, querido, nunca duvide que Deus cuida dos seus. Não duvide que não há dor que bateu em você que primeiro não chegou no Senhor. Às vezes a gente sofre um acidente e sai ileso, né? E a gente tem um testemunho para contar. Quem já passou por isso? Quem sofreu um acidente e saiu ileso? Ok. E aqueles outros que a gente nem viu? Que você ia sair com o seu carro e daqui a pouco lembrou de um negócio, voltou. E se tivesse saído naquela hora, tinha tido um problema. Essa semana eu fui a Santo Antônio do Pinhal, peguei aqui a Via Dutra e fiquei ali mais de uma hora entre Caçapava e São José. Que um caminhão de combustível quebrou um dos eixos e teve um baita acidente, morreram 2 pessoas e a via ficou parada. Talvez alguns de vocês também pegou o trânsito. E aí eu estava conversando com o prefeito de Caçapava, que é aqui da nossa igreja, o Ian, quer dizer, lá da IC em Caçapava, e ele veio aqui, e aí ele me disse: é interessante como às vezes acontece acidente e perto de um rio, né? A quantidade de cobra que morreu, de garça e de peixe, por causa daquilo ali, né? E eu poderia ter estado naquele acidente, porque eu estava preso no acidente. Então, se eu tivesse horas antes, eu podia estar ali. Quantas vezes a gente tem um livramento que a gente nem agradece a Deus e por causa de um atraso, que você achou que era um atraso, foi um livramento de Deus na sua vida. Por isso que a gente tem que começar o dia na gratidão. Começar o dia, não sai de casa sem um tempo devocional, sem oração, sem leitura bíblica. Às vezes você vai poder ter um tempo devocional de 30 minutos, de 20 minutos, não sei, mas não deixe de ter. Faça a sua oração, leia o devocional. Olha que promessa maravilhosa hoje. A minha alma precisava dessa promessa. Então você vai ter uma semana, você vai ter lutas no seu trabalho. Se você sai já na escassez, de tanque vazio, sem ter nada, aí um filho do fogo chega lá no seu trabalho, cheio de problema, e joga para você um caminhão de melancia, você está desabastecido, como é que você reage àquilo? Mas se você orou, entregou para Deus, você leu a palavra, como nós estamos lendo no livro do Êxodo, e às vezes, quando a gente está lendo a Bíblia, como nós estamos lendo agora, por exemplo, nós estamos no Êxodo falando sobre o tabernáculo, né? A gente fica lendo aquilo ali e a gente fala: Senhor, mas o que isso tem a ver com a gente? É o tabernáculo e tal. E aí, orando hoje de manhã, veio assim: Carlito, eu sou o Deus que cuido dos detalhes. Aí, lendo sobre o tabernáculo, falando lá dos laços, do tamanho da cortina, da cor,
Deus trouxe essa palavra. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia e você não estiver entendendo o contexto porque está lendo aquilo, e você falar, Espírito Santo, me dá uma aplicação disso aqui para hoje, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Ele vai dizer, Ana, Tereza, Luísa, Carla, Márcia, eu cuido dos detalhes. Pedro, José, Luiz, Paulo, André, eu cuido dos detalhes. Eu sou o Deus que cuido dos detalhes. Confie e descansa. Eu sou o Deus que cuida dos detalhes, Rosana. Eu sou o Deus que cuida dos detalhes, Harry. Eu sou o Deus que cuida dos detalhes, Ana. Então descanse. Por que ele faz a ilustração que o pardal... Gente, nem no tempo que o pessoal colecionava passarinho, eu nunca vi ninguém colecionar pardal. Porque qualquer praça brasileira que você chega tem pardal. Ele não disse aqui, Elias, o canarinho encontrou. Não, que canarinho já é outro nível, canta, né? Pardal nem canta direito. A cambaxirra, não é comum. Querido, eu sou o pardalzinho, você também. O mais comum. Mas papai do céu está vendo e cuida. Mamãe, papai, Deus está vendo você, Deus te vê. Diga comigo assim, ó, bota a mão no seu coração. Deus me vê. E se Deus te vê, não tenha medo, Deus te vê. Ele está vendo, ele viu ontem, vê hoje e vê amanhã. Só que ele quer que a gente o convide pela manhã. Ele quer que você tenha um tempo com ele. Jesus, toma conta, pode entrar, que a casa é tua, tudo é teu. Eu me deito e durmo e acordo porque o Senhor me sustenta. Descanso não é sinônimo de morte, muito pelo contrário. É quando descansamos e confiamos no agir e no poder de Deus, podemos desfrutar do seu cuidado, nesta terra e na eternidade. Descansar é confiar, é aplicar fé, é não dar lugar à ansiedade do coração. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Salmo 125, verso 1. Quantas guerras já aconteceram em Jerusalém e em Israel? Mas se você vai lá, você vai ver, a cidade está no mesmo monte, o monte de Sião. Assim é o Senhor. Em Isaías 40, então, nos chama esse esperar. E eu quero te dar 5 chaves, rapidamente, para você descansar no poder de Deus. A primeira, você precisa esperar confiando. Diga comigo, esperar confiando. Tem um ditado aí que fala que quem espera cansa. Só sou dos homens, não é? No Senhor, não. Você espera, porque nisso o Senhor está trabalhando, ministrando. Mas aqueles que esperam no... O problema é que às vezes você está esperando do político, você está esperando do patrão, você está esperando do homem, você está esperando do namorado. Aí, realmente, pode sentar, porque vai cansar. A espera é pedagógica e terapêutica, porque se Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Você parou para pensar, recentemente a gente leu muito em dezembro os textos do Natal, que quando os anjos vieram à terra falar com Maria, que ela estava grávida, tinha 400 anos, que não tinha uma presença profética no mundo. Tinha mais de 400 anos que não tinha uma voz profética no mundo. Deus dizia, 400 anos. Quanta gente nasceu, morreu, para que Deus voltasse a enviar profetas. Mas Deus está ouvindo, Deus está ativo. Então você precisa esperar confiando. Porque se há um silêncio de Deus, é porque eu preciso passar por um processo. Diga comigo, processo. 2, você precisa reabastecer a sua alma. Renovam as suas forças. Lembre-se do ditado, saco vazio não para em pé. Então a gente leva muita bordoada durante o dia. Como é que você não vai repor? Não é? Por que a gente come arroz, feijão, proteína, legume? Por quê?
Porque você precisa repor as energias. No mundo espiritual é a mesma coisa. O homem não é só matéria, você tem que repor. Você tem que, no seu carro, lá no seu Spotify, é música de louvor e adoração. Porque você não tem todo o tempo para ouvir música. Então, quando for ouvir, tem que ser louvor. Um podcast. Ouça algo que vai edificar o seu coração. Vai abençoar a sua vida. Você tem que repor, renovar as suas forças. Enquanto espera, se hidrate nas promessas de Deus todos os dias. Lê o devocional. Por que você não está lendo o devocional, infeliz? Né? Você é dessa casa. Pega o seu devocional, corre atrás, bota em dia e vamos lá. Todo dia tem que se hidratar. Está calor, não está? A gente não bebe água. Então o mundo tem muito barulho, tem muitas vozes. Temos que ouvir a voz do céu. Terceiro, para você descansar no poder de Deus, você precisa estar preparado e pronto. Voam alto como águias. Você sabia que tem uma época do ano que a águia, ela se recolhe? Quando ela precisa trocar a pena e trocar as unhas e trocar os bicos. Por quê? Uma águia, ela pode chegar a 4 metros de asa a asa, mas ela sem garras, é um animal carnívoro, é um ser que vive de outros animais, então precisa das garras. Você já viu imagem de uma águia americana pegando um cervo e levantando, mas sem garra ela não pode fazer isso. Ela precisa de asas, de penas, e ela precisa de bico. Só que como ela vive muito tempo, de tempo em tempo ela se recolhe num penhasco e ela arranca o bico velho, ela arranca as garras e espera, diga comigo, espera. Nascer tudo de novo para que ela possa continuar. Então, às vezes, você tem que ter o seu tempo de espera. Você tem tirado um dia de folga na semana? Se não tem, não se orgulhe disso, porque Deus criou o Shabat para você ter um dia de folga durante a semana. Você tira férias, você tem que tirar. Você não pode ser orgulhoso de ser um workaholic. Não tenha orgulho do que Deus não quer sobre a sua vida. Então, dormir. Ah, pastor, eu não consigo dormir, está tudo bem. Não, está tudo bem, não. Você tem que rever a sua alimentação, tem que procurar um profissional, porque você precisa dormir, seja 6 horas, 8 horas, né? Fica nessa média aí, menos que 6 é preocupante, mais do que 8 também, tá? Mais do que 8 também. Se você também, né, gosta de acordar, cadê fulano? Liga para a casa dele, 9 horas, está dormindo. Também, né? Então, equilíbrio. Quarto, você precisa estar em boa forma. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, como é que está a sua saúde? Quem já fez um check-up aqui esse ano? Levanta a mão. Muita gente fez. Então, vamos fazer um check-up. Como é que está a sua glicemia? Como é que está a sua pressão? Como é que está o seu sono? O Ministério Viva vive aqui, estava aí domingo passado fazendo para dar um sinal de que o seu corpo é templo do Espírito Santo, né? Então nós temos que estar em forma. Quando você sofre aí uma corrida de um cachorro bravo, aí você vê se você está em forma ou não, não é? Uma escada correndo, então é necessário correr, é necessário estar em boa forma. O Ministério Vivo agradece o momento nobre do plim-plim, não é? Então, a metáfora da corrida, a vida cristã não é um piquenique. Diga comigo, a vida cristã não é um piquenique. O apóstolo Paulo fala que a vida cristã é uma corrida. O apóstolo Paulo fala que a vida cristã é um sacrifício. E na vida cristã, todos nós temos uma corrida a correr, uma luta a lutar e um sacrifício a entregar. Então, você precisa estar em boa forma. A sua mente precisa estar bem. Como é que estão as suas emoções? Fazer terapia não é pecado. Você não pode fazer terapia com qualquer um, porque aí o que está ruim pode ficar pior. Se o terapeuta está mais em crise que você, aí, meu filho, aí desengana tudo, né? Então, também vem aqui na igreja, o Ministério Viva vai te orientar, conselheiros, temente ao Senhor, que tem a ciência da psicologia, da terapia, da
a psiquiatria, temos psiquiatra aqui na igreja, porque você sabe, lidar com o psique das pessoas, se a pessoa não for uma pessoa separada por Deus, pode dar problema. Então, não é não fazer, é com quem fazer. Sabedoria, bom senso e discernimento. E quinto e último, você precisa confiar na promessa. Caminham e não, mais uma vez, caminham e não desfalecem. Isaías 40, 31 é um texto que fala de um povo que está indo para um exílio no cativeiro babilônico. Então eles precisavam pegar essa promessa e colocar na mente e no coração, porque eles iam passar dias muito difíceis na Babilônia. Eles não teriam a língua, eles não teriam a cultura, eles não teriam mais o templo, mas eles precisavam caminhar sem desfalecer. E a maneira de você caminhar sem desfalecer é o que o profeta Jeremias diz: trago à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu leio a Bíblia, eu me encho de coisa boa. Quando eu ouço uma mensagem cristã, me encho de coisa boa. Quando eu venho da minha casa, recebo uma palavra como essa, para viver a minha semana, eu me encho de esperança. Então se cerque nessa semana de pessoas que tenham essa esperança. Quando você chegar perto de você, alguém que vai falar: posso orar por você? Posso te dar um abraço, posso abençoar a sua vida. Uma pessoa que vai encorajar você, porque ela tem esse mesmo Deus, ela crê nessa mesma fé, que é a fé dos antigos, que era a fé de Isaías, que é a nossa fé, porque hoje não é Babilônia, mas é o Brasil, é o mundo hedonista, é o homem no seu delito e pecado. Mas creia, você deita e dorme, o Senhor sustenta. O Senhor é o mesmo, é o Deus de promessa do passado e do presente. Aleluia! Então você precisa confiar na promessa de Deus. Você não pode parar. Sabe quando que você é um fracasso? Quando você desiste. Então, por mais que você esteja exausto, não pare a sua luta. Mas também não entre na luta errada. Sabe o que cansa muito? Tem duas coisas, olha para cá, estou terminando. Duas coisas que cansa demais. É você entrar na luta dos outros, a que não é sua, e o pecado. O pecado cansa. Você imagina um negócio assim, fazer coisa escondido. Será que alguém viu? Será que o meu chefe viu? Será que a minha esposa viu? Será que o meu... Isso cansa demais. Então entrar numa batalha que não é sua cansa. E o pecado cansa. Essa semana você quer descansar no poder de Deus? Entre nas batalhas de Deus para a sua vida. Ele é fiel e justo para sustentar aquilo que Ele manda fazer. E fuja do pecado. Vai para uma vida de santidade, porque o pecado cansa, mas a obediência descansa. Você pode dizer isso comigo? O pecado cansa, mas a obediência descansa. Então caminham e não se desfalecem. O quê? Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que obedecem ao Senhor. Você nunca ficará exausto. Não entre na luta errada. Ande perto de pessoas que enchem o seu tanque, que abraçam os desafios certos. Se você está cansado demais, talvez está acontecendo essas duas coisas. Pare e reflita. Talvez você está na batalha errada. Você está entrando em batalhas erradas na internet, no trabalho, na família. Ou você está no pecado. Abandone o pecado e você vai ficar obediente e descansar. Duas coisas que cansam muito: o pecado e a desobediência. Então, errar o alvo de Deus para a sua vida e a desobediência. O pecado cansa e a obediência encurta distâncias. Você recebe essa palavra da fé? Confie no Senhor e descanse no poder de Deus hoje. E aí, o Salmo 40 mais adiante diz: deu-me um novo cântico para entoar. Você pode dizer isso comigo? Deu-me um novo cântico para entoar. Você recebe essa palavra da fé? Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está,
Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.